Eu nunca fui de acreditar em histórias de terror. Sempre achei que essas histórias fossem exageradas, criadas para assustar quem gosta desse tipo de emoção. Mas, depois do que aconteceu comigo, essa visão mudou completamente. Era uma madrugada silenciosa e eu havia acabado de sair de uma festa. Estava cansado demais para encarar o trajeto a pé até em casa. Então chamei um Uber para encurtar a viagem. Assim que entrei no carro, senti um arrepio súbito. O motorista era um homem mais velho, com um olhar distante e fixo na estrada, como se estivesse hipnotizado. Ele não trocou uma palavra comigo, apenas seguia em frente, com uma expressão vazia que deixava um clima de desconforto no ar. A cidade estava deserta, as ruas mal iluminadas, e o brilho fraco dos postes parecia dar às sombras uma forma que se movia ao nosso redor. No início, tentei ignorar aquela sensação, mas percebi algo estranho. O GPS estava desligado. Talvez ele conheça o caminho, pensei, tentando afastar o desconforto crescente. O motorista tomou uma direção completamente diferente do que o app indicava, entrando em ruas mais estreitas e ainda menos iluminadas. Resolvi perguntar, num tom leve, se ele conhecia um atalho, mas ele apenas acenou com a cabeça, sem se preocupar em me responder com clareza. Sua expressão continuava a mesma, um rosto sem vida, os olhos fixos no vazio. Aquela falta de resposta clara começou a me deixar inquieto, mas, ainda assim, me convenci de que ele era apenas reservado. Decidi, então, conferir a rota pelo aplicativo, mas percebi que o sinal estava cada vez mais fraco, como se algo estivesse bloqueando a conexão. A cada rua deserta que ele virava, a sensação de perigo aumentava. Eu tentava puxar assunto, na esperança de aliviar o peso daquela tensão, mas ele respondia com murmúrios incompreensíveis, quase como se estivesse falando consigo mesmo, em uma língua que eu não entendia. Minhas tentativas de comunicação se transformaram em um monólogo solitário, enquanto ele seguia por ruas cada vez mais desertas, onde nenhum outro carro passava, e o silêncio era assustador. Meu coração começou a bater mais forte, e a sensação de estar preso dentro daquele carro aumentava a cada segundo. Minutos depois, uma estranha familiaridade começou a surgir à medida que passávamos por algumas ruas que eu reconhecia, mas de uma forma desconexa. Era como se estivéssemos presos em um labirinto, sempre voltando aos mesmos lugares, sem sair do lugar. O pânico começou a se instalar quando notei que o relógio no painel estava quebrado, congelado em uma hora exata, 3h33 da manhã. Essa hora específica ecoou em minha mente como um sinal de alerta. Tentei desviar minha atenção, mas, ao olhar pela janela, vi um cachorro parado na calçada. Ele estava imóvel, com o olhar fixo no carro, como se nos observasse passar. Aquela cena peculiar parecia uma introdução a algo mais sinistro que estava por vir. A cada curva que fazíamos, a noite parecia ficar mais densa, como se estivéssemos adentrando em outra realidade, onde as regras normais não se aplicavam mais. A sensação de ansiedade logo se transformou em pânico total. Com a voz tremendo, pedi ao motorista que parasse o carro, afirmando que queria descer ali mesmo, mas fui ignorado. Ele parecia estar em um transe profundo, absorto em seus próprios pensamentos, enquanto a única coisa que eu conseguia ouvir era o som do motor, abafado e repetitivo, como um mantra hipnótico que não me deixava escapar. O desespero começou a dominar meu corpo e, quando olhei pela janela novamente, vi figuras nas sombras da estrada. Eram contornos indistintos, que pareciam se mover junto conosco, surgindo de repente nas laterais da pista. Cada vez que eu olhava, aquelas sombras se aproximavam mais, como se estivessem se cercando, aumentando a sensação de claustrofobia dentro daquele carro. Nesse momento eu não sabia mais se tudo aquilo era real ou se minha mente estava criando ilusões sob a pressão da situação.
A linha entre a realidade e a imaginação começou a se dissolver, e eu sentia um frio intenso percorrer minha espinha. As sombras pareciam ganhar forma, e a ideia de que estávamos sendo seguidos tornou-se inegável. Meu instinto gritava para que eu fizesse algo, mas eu estava preso em um pesadelo, com um motorista que não se importava com minha presença ou com minha súplica. O desespero crescia, e eu me perguntava se conseguiria escapar daquela situação aterradora, ou se estava destinado a se perder naquela noite interminável. Finalmente, quando a sensação de desespero chegava ao ápice, eu quase tomei a decisão de abrir a porta do carro e saltar em movimento. Foi então que o motorista parou abruptamente em um beco que eu nunca tinha visto antes. Ele virou lentamente a cabeça para mim, e pela primeira vez, um sorriso se formou em seus lábios, mas aquele sorriso não parecia humano. Era distorcido, como se estivesse mascarando algo sinistro. Foi nesse momento que ele disse, em um tom quase sussurrado: "Chegamos." Ao olhar ao redor, percebi que não havia nada além de escuridão e silêncio absoluto, sem nenhum prédio ou casa visível, apenas um vácuo aterrorizante. Antes que eu pudesse reagir ou questionar o que estava acontecendo, o carro apagou completamente, mergulhando-nos em um escuro total, e o único outro ocupante do veículo era aquele homem, e seu sorriso que parecia me consumir lentamente. Os segundos se arrastaram, tornando-se uma eternidade em minha mente. A adrenalina começou a correr em minhas veias e, sem pensar, abri a porta do carro e corri desesperadamente, sem me atrever a olhar para trás. Meus pés batiam contra o chão em uma corrida frenética até que eu finalmente alcancei uma rua movimentada, onde algumas pessoas olhavam para mim, perplexas e assustadas. O contraste entre a vida vibrante da rua e o terror que deixei para trás era palpável. Quando me virei para olhar, o carro havia desaparecido, assim como o motorista e aquele sorriso perturbador. A sensação de alívio foi rapidamente substituída por um frio na espinha, ao perceber que não conseguia mais encontrar aquele beco em lugar algum, nem no mapa, nem nas minhas lembranças. Desde aquela noite, uma sombra de medo se instalou em mim toda vez que penso em usar o Uber novamente. Cada viagem se transforma em um lembrete daquela experiência aterrorizante. O frio na espinha que senti naquela noite nunca desapareceu completamente. A inquietação de não saber o que realmente aconteceu naquele beco escuro me persegue. Cada carro que entra em meu campo de visão me faz questionar se algum dia serei novamente atormentado por aquele sorriso distorcido e pela sensação de estar perdido em uma realidade que não compreendo. Essa experiência mudou não apenas a maneira como vejo os serviços de transporte, mas também como encaro as sombras que se escondem na escuridão da cidade. Era para ser apenas mais uma noite comum, voltando para casa após uma festa com alguns amigos. A noite já estava avançada e, para evitar os riscos do transporte público naquele horário, decidi chamar um Uber. O aplicativo me indicou um motorista chamado Daniel, cuja avaliação era boa, e o carro parecia em condições aceitáveis. Em poucos minutos, ele chegou e estacionou na calçada. Ao entrar no veículo, no entanto, senti uma estranheza no ar. O ambiente estava pesado, quase opressivo, como se a atmosfera estivesse carregada, faltando oxigênio. Dei um sorriso educado e o cumprimentei, mas ele respondeu apenas com um "olá" seco, sem olhar para mim. Esse foi o primeiro sinal de que algo não estava normal, e uma leve inquietação começou a brotar dentro de mim. Nos primeiros minutos da viagem, o silêncio se tornava cada vez mais desconfortável. Daniel dirigia em uma velocidade estranha, muito devagar para o horário avançado, como se estivesse hesitante em acelerar. Essa lentidão provocava uma crescente ansiedade em mim,
e eu olhei para o aplicativo em busca de um panorama do trajeto. Foi então que notei que ele havia desviado de maneira inexplicável, virando em uma rua que não fazia parte da rota. Com a tentativa de parecer tranquilo, disse: "Acho que você errou o caminho." Mas ele simplesmente sorriu de um jeito perturbador e respondeu: "Sei exatamente para onde estou indo." Meu coração começou a bater mais forte e uma onda de alerta percorreu meu corpo. O tom de sua voz era calmo, mas havia uma tensão subjacente que me deixava em estado de alerta, como se algo estivesse prestes a acontecer. A cada minuto que passava, a atmosfera dentro do carro se tornava mais carregada, e eu não conseguia ignorar a sensação de que estava sendo levado para longe de onde deveria estar. A luz dos postes parecia se apagar à medida que avançávamos por ruas cada vez mais desertas. Eu me perguntava se deveria insistir para que ele voltasse ao caminho certo ou se seria melhor permanecer em silêncio. Mas o sorriso dele, aquela expressão estranha que não saía do seu rosto, fazia com que cada decisão parecesse errada. Meu instinto gritava que eu precisava fazer algo, mas o medo paralisava minha mente, tornando a situação ainda mais angustiante. A combinação de sua calmaria e a estranheza do caminho começou a criar uma tensão quase insuportável, me fazendo questionar se aquela viagem terminaria bem ou se eu havia entrado em um pesadelo do qual não conseguiria acordar. Depois disso, o silêncio tomou conta do ambiente mais uma vez, e tudo o que eu conseguia ouvir era o som do motor e a minha respiração, que se tornava cada vez mais pesada. Tentei disfarçar meu nervosismo, mas, pelo jeito como ele dirigia, parecia que Daniel notava cada movimento meu. A cada vez que eu olhava para o celular, ele desviasse os olhos da estrada e me observava pelo retrovisor, como se estivesse esperando o momento certo para fazer algo. Foi então que percebi que estávamos nos afastando cada vez mais de áreas habitadas, seguindo por uma estrada deserta que definitivamente não fazia parte do trajeto original. Um frio na espinha subiu pelo meu corpo e eu tentava me convencer de que estava exagerando, mas a intuição gritava que algo estava terrivelmente errado. O impulso de sair dali era forte, mas eu estava preso, sem saber o que fazer para reverter aquela situação aterrorizante. Arrisquei perguntar novamente para onde ele estava me levando, tentando esconder o medo que se infiltrava em minha voz. Daniel soltou uma risadinha fria, quase macabra, e respondeu: "Às vezes precisamos de um pouco de aventura, não acha?" Naquele momento, a realidade se cristalizou para mim. Ele estava se divertindo com o meu pânico, jogando com minha ansiedade como se fosse um jogo. A angústia começou a se transformar em desespero. Olhei para a porta, considerando a possibilidade de abrir e pular em movimento, mas ele deve ter percebido a mudança em meu olhar, pois trancou o carro com um clique rápido e frio. O som do tranco das portas fechadas ecoou como um aviso de que eu não tinha para onde ir. Eu estava preso, e a sensação de claustrofobia tomou conta de mim. A adrenalina disparou em minhas veias, e eu tentei acionar o botão de emergência do aplicativo, mas ele, de forma abrupta, arrancou o celular da minha mão e o lançou para o banco de trás, como se estivesse tratando meu desespero como uma brincadeira. O mundo externo parecia se dissipar à medida que a realidade daquela viagem bizarra se tornava cada vez mais clara. Meu coração pulsava freneticamente e o desespero começou a misturar-se com uma onda de impotência enquanto eu buscava alguma solução. O desespero se tornava cada vez mais palpável e as sombras da estrada deserta pareciam se aproximar, refletindo o terror que se instalava em meu coração. Com a mente acelerada e o instinto de sobrevivência em alta, eu sabia que precisava agir rapidamente, ou minha única viagem de volta para casa poderia se transformar em algo muito mais aterrorizante. A partir daquele momento, a sensação de terror se tornou sufocante, quase palpável. Daniel começou a falar coisas desconexas sobre a vida, a morte
e o prazer que sentia em deixar as pessoas com medo. Suas palavras saíam como se fossem confissões, mas ele nunca olhava para mim, mantendo os olhos fixos na estrada, como se o mundo ao nosso redor não existisse. Cada palavra que saía de seus lábios soava como uma sentença de morte, aumentando minha sensação de desespero e impotência. O ambiente se tornava cada vez mais opressivo, e a estrada ao nosso redor se escurecia, como se estivéssemos sendo levados a um lugar onde nenhum grito poderia ser ouvido. A atmosfera dentro do carro estava carregada de uma maldade que eu nunca tinha sentido antes, e a noção de que eu estava em perigo iminente se cristalizava em minha mente. Justo quando pensei que não havia mais esperança, uma luz surgiu ao longe, iluminando a escuridão que nos cercava. Era uma viatura da polícia, fazendo uma ronda. Com toda a força que eu tinha, gritei e bati no vidro, meu coração pulsando de expectativa. Para minha sorte, os policiais notaram meus esforços e se aproximaram rapidamente. Em questão de segundos, eles interceptaram o carro, ordenando que o motorista parasse. Assim que consegui sair do veículo, minhas pernas estavam trêmulas e a realidade ao meu redor parecia um borrão confuso, como se o que acabara de acontecer fosse um pesadelo. Os policiais se aproximaram de mim, com expressões de preocupação e determinação, prontos para lidar com a situação. Foi então que eles me informaram que já tinham recebido várias denúncias sobre um motorista psicopata que estava agindo na área, mas até aquele momento não haviam conseguido localizá-lo. O alívio e a gratidão por estar livre daquele pesadelo eram imensos, mas o trauma daquela corrida permaneceria comigo. A adrenalina começava a ceder, mas as imagens do que aconteceu voltavam à minha mente em uma sequência interminável. As palavras de Daniel e o olhar fixo que ele mantinha na estrada se tornaram um eco constante em meus pensamentos. Embora eu tivesse sido salvo naquela noite, a sombra do terror que vivi se projetaria sobre mim por muito tempo, tornando cada viagem de volta para casa uma lembrança angustiante do que quase me custou a vida.